Então o objetivo é muito claro. É tanto a questão do petróleo, mas principalmente reduzir a influência chinesa na América Latina. O Trump falou isso. Falou. Os americanos, eles divulgaram, tanto hoje, o representante dos Estados Unidos na ONU falou sobre isso. Se você tiver curiosidade depois, Junior, você pesquisa ali o Twitter. Não, abre aí o Instagram dele. Abre aí o Instagram dele. Coloca aí no Instagram do professor Ricardo Marcilli pra gente pegar e colocar no... Tem nos seus stories, né? Nos stories, exatamente, né? Aí que a gente põe pro pessoal da live ver também. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele colocou que esse é o nosso hemisfério. Então, deixando bem claro que ele não vai deixar a atuação da China, da Rússia, de qualquer outro país na América Latina. Uhum. Os Estados Unidos divulgaram um documento estratégico... É esse mesmo, ó. Isso aqui foi divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse é o nosso hemisfério. E aí tá falando, esse é o nosso hemisfério, o presidente Trump não vai permitir que a segurança, enfim, seja ferida da América Latina. Que tá retomando aquilo que foi parte do século passado, né? Que era... Doutrina Monroe. Exatamente. A China tomando conta daquela parte ali do Oeste Ásia Pacífico. Faz os Estados Unidos ficar ali naquela região da América Latina, como influência dele, e a Rússia pegando ali o que sobra da Europa, né? Precisa ver se a União Europeia vai ficar satisfeita com isso também, né? A União Europeia tá bem preocupada com isso, bem preocupada. Mas, assim, e de fato, né? Eu, pelo menos, eu vejo essa declaração do Departamento de Estado, eu fico extremamente preocupado. Pô, o Brasil tá no hemisfério? Como assim? A gente, então, tá no hemisfério que é dos Estados Unidos? Mas uma das... Essa foi uma promessa que o Trump fez na época da campanha, né? E que fez também no documento estratégico divulgado há 4 semanas. Ele colocou que o objetivo não vai ser mais o continente europeu, tanto que a promessa do Trump é que até 2027 as tropas americanas vão ser tiradas do continente europeu. Os americanos só vão ajudar na chamada defesa convencional, não convencional, aliás, que são as armas nucleares, mas de resto vai ficar com a Europa, que vai ter interesse na Ásia, principalmente do ponto de vista comercial, mas que militarmente é a América Latina. Isso. O Pete Hegseth, no meio do ano passado, ele fez uma visita no Panamá, porque os americanos também estavam reclamando com o Panamá por conta do canal do Panamá, e ele falou muito claro, ó, a gente tem aqui como interesse que a América Latina vai voltar a ser quintal dos Estados Unidos. Eu, como brasileiro que penso na nossa nação, fico muito preocupado, sejam os chineses, sejam os americanos, falando sobre isso. Eu até coloquei lá no meu Instagram que, por exemplo, ele alega que é por uma questão de segurança nacional. Precisa da América Latina. Ele falou isso sobre a Groenlândia hoje também, por exemplo, né? Hoje, os americanos têm um problema muito grave em relação à segurança nacional, que é a questão das terras raras. Já que a China tem 70% das reservas e controla 90% do processamento. O Brasil é o segundo maior riqueza junto com o Vietnã. O Brasil tem hoje a China como seu maior parceiro comercial. E se o Trump considerar, por exemplo, que é uma questão de segurança nacional, que o Brasil não comercialize mais com os chineses e só comercialize as terras raras com os Estados Unidos? Então, tudo bem? Alguém disse que, inclusive... isso pode ter sido a moeda de troca nessa questão toda com o Maduro. Do Alexandre de Moraes e tal? Exatamente. Exato, né? Então, porque assim, o Trump, na questão do Brasil... Não sei se você quer falar sobre esse assunto. Não, falamos, claro. Porque vamos falar a verdade, uma das grandes marcas que tem é a tal da Lei Magnitsky, porque ela nunca tinha sido revogada. Nunca tinha sido retirada. Alguém que era penalizado com a Magnitsky era penalizado e pronto, riscado da listinha, não tinha como voltar atrás. E nesse caso, os Estados Unidos voltou. E voltou cedo. E deu 6 meses. E voltou sem o Alexandre de Moraes ter feito nada. Exatamente. Pra que ele fosse tirado. Sem nenhuma Aliás, concessão. até pior, né? O Bolsonaro tá preso, por exemplo. Não era a alegação tá pior do que quando começou. Exatamente. E a Lei Magnitsky foi tirada. Então, muito possivelmente, não acho que os americanos revogariam a Lei Magnitsky. Se for pegar a questão das tarifas... Até faz sentido, porque para tentar combater a inflação, o Trump ele foi, até voltando um pouco atrás, né? Quando você pega as tarifas que o Trump colocou, eu não acho que tá de todo errado, Júnior. A gente tem que ser muito pragmático nas relações econômicas. Os Estados Unidos têm que pensar nos seus interesses comerciais e econômicos. Por exemplo, não dá para você ser um liberal até inocente. Já que a China é mais competitiva, então vamos deixar toda a produção de chips semicondutores na China. Já que a China é mais competitiva, vamos deixar toda a produção bélica ser produzida na China. Pô, não dá. Não dá. Você tem que proteger os seus interesses nacionais. Para mim, o Trump não tá errado em proteger a indústria americana. Eu acho que ele tá errado na maneira que ele fez,
Ele basicamente mostrou uma tábula ali, ó. Vocês vão respeitar isso, sem nenhum tipo de negociação prévia e protegendo algumas indústrias que não fazia sentido. Então, por exemplo, vou proteger a indústria têxtil americana. Pô, pra que você quer produzir tecido nos Estados Unidos? Deixa lá no Vietnã, não tem problema, entendeu? Uhum. Ou então, proteger o café brasileiro, proteger, sei lá, o aço brasileiro para deixar a produção industrial americana mais cara. Então não faz muito sentido alguns produtos e a maneira como foi feito. Então ele revogou algumas tarifas que foram aplicadas, mas na questão da Lei Magnitsky, por exemplo, foi uma questão puramente política. E que os americanos voltaram atrás sem o Brasil ter mudado nada. Alguns dizem que foi o Joesley Batista que fez que fez uma negociação trabalho ali, bem né? feito ali também. Que aliás também visitou Maduro. Visitou Maduro antes da queda. Vai saber o que aconteceu, né? O que aconteceu nessas conversas aí. Não, pode ter sido realmente, mas assim, na prática, não foi politicamente revogado nada. Penso que algumas coisas vão começar a aparecer no futuro próximo. O que o Brasil tem que interessa para os Estados Unidos? O Brasil, por exemplo, ele é muito protecionista em relação ao etanol, nosso etanol de cana. Talvez a gente tenha que abrir mercado para o etanol do milho americano. O Brasil, por exemplo, tem muita água e muita energia. Os americanos estão desesperados por espaços para colocar data centers. Talvez o Brasil possa ser um espaço para esses data centers. As terras raras, com certeza, essencial, né? Talvez fazer algum tipo de cooperação aí com os Estados Unidos. E sendo sincero, Júlio, eu não acho errado, tá? Eu acho que o Brasil tem que se relacionar com o país que ofereça as melhores condições pra gente. Se os Estados Unidos querem investir nas terras raras brasileiras, que o Brasil exija que também tenha repasse tecnológico e que a gente tenha soberania sobre os nossos minerais. Não, eu fiz uma série de episódios sobre esse assunto, aí eu trouxe várias pessoas, pessoal da esquerda, da direita, para falar sobre esse assunto, trouxe até o Sergião, juntamente com outras pessoas, para falar sobre a parte científica, da importância do terras raras e tal, e meio que todo mundo concorda com a ideia de que o Brasil tem que ter, a gente tem os recursos, a gente tem que ter a tecnologia. Não adianta a gente querer vender em formato de commodity mais uma vez, porque vai ser mais uma vez que o Brasil vai ter o cavalo passando selado e a gente vai deixar passar. A gente não vai se industrializar, não vai absorver nenhuma tecnologia, vai ficar repassando tudo que é feito no mundo, né? A nível de semicondutor, tudo o Brasil tem. A gente não pode deixar isso acontecer de novo. E a única questão é como fazer isso, sendo que o Brasil não tem nem a pesquisa, nem a indústria, não tem a mão de obra, né? Tá tudo pulverizado em certos países e a China concentra 90% de tudo. Eu acho que o Brasil tem que ter capacidade de negociação, porque a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem, excetuando a China, a segunda maior reserva. O mundo tá interessado nisso e é uma coisa meio que urgente para tirar o monopólio dos chineses. Estados Unidos, vocês querem, não querem? A gente tem. Beleza. Então, repassa tecnologia, vamos fazer uma administração, por exemplo... Cria a indústria aqui. Faça com que a indústria seja aqui, né? Exatamente, produza aqui no nosso território. Então, o Brasil... E que seja Estados Unidos, que seja China, qualquer país que queira aqui, que tenha produção tecnológica no Brasil, acho que o Brasil tem que aceitar. De ponta a ponta, você acredita? Assim, também eu acho que... A montagem pode ser fora, mas produção tem que ser feita aqui. Exatamente, a produção, o processamento tem que ser no território nacional.